Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Pucci, a terapeuta cognitivo-comportamental, e vim falar hoje de um tema muito atual nessa pandemia. Muita gente tá sofrendo com crise de ansiedade. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a crise de ansiedade e um pouquinho como eu faço para melhorar essa patologia nos meus pacientes, tá bom? Se você não conhece esse tema ou de repente se você tá sofrendo desse mal, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? A ansiedade, ela foi criada para avisar o nosso corpo sobre algum perigo, alguma coisa nova. Ela não é para ser algo ruim, algo maléfico. Só que o que está acontecendo nos dias de hoje? O problema não é a ansiedade. O problema é o excesso de ansiedade. Eu sempre falo isso nos stories no Instagram, eu sempre tô falando isso pra vocês, que o problema não é a ansiedade, o problema é o excesso de ansiedade. O problema não é quando você tá ansioso, o problema é quando isso foge do seu controle. É quando você não consegue dominar isso, e isso começa a te dominar. Os sintomas principais de crise de ansiedade. Os pacientes reclamam muito de taquicardia, de tremor, uma vontade de sair correndo. São sintomas muito comuns na crise de ansiedade. E por que esses sintomas dominam o nosso corpo? Porque a gente não conseguiu dominar os nossos sentimentos. Quando a gente não consegue dominar os nossos sentimentos e o nosso corpo, com certeza eles nos irão dominar. Quando eu fiz alguns stories sobre Yom Kippur, eu falei da importância de fazer um jejum prolongado para você mostrar para o seu corpo quem manda. E a gente também, nos nossos sentimentos, tem que mostrar quem manda. A gente tem que mostrar que não é o medo que domina, que não é a ansiedade, que mesmo com ansiedade e mesmo com medo, a gente vai andar, a gente vai lutar, a gente vai levantar, a gente vai trabalhar. Por que as pessoas ficam prostradas? Por que as pessoas ficam dependentes de remédios? Porque elas não conseguem dominar esse sentimento. Mas Bruna, tudo bem, eu sinto tudo isso, é o meu dia a dia, por causa da pandemia isso se intensificou. E como que eu faço um primeiro passo para de repente eu me livrar dessa crise de ansiedade? Primeiro passo que eu falo para os meus pacientes é identificar o gatilho. O que está causando essa ansiedade? O que está causando esse desconforto, esse tremor, essa taquicardia, essa vontade que tem, essa sensação de morte que é horrível, que muita gente sente e é crise de ansiedade? A primeira coisa, o gatilho. O que está desencadeando isso? O que aconteceu no teu emocional? O que aconteceu na tua vida? O que aconteceu na tua infância e na adolescência que tem desencadeado isso? Qual é a janela killer? Tem vídeo de janela killer aqui no canal. Assista esse vídeo de janela killer que eu falo a importância da gente saber identificar os gatilhos que causam esses problemas no nosso corpo e na nossa mente. Então, gente, o importante, identificar o gatilho. Identificou o gatilho que normalmente você não consegue identificar sozinho. Você precisa da ajuda de um profissional, de um terapeuta. A maioria das vezes um psicólogo, um terapeuta, você precisa dessa ajuda, porque o terapeuta vai te ajudar a identificar um histórico, identificar uma situação traumática, e isso vai te clarear a mente sobre o gatilho. Isso acontece muito com meus pacientes. A gente identifica o gatilho e eles falam: nossa, Bruna, era isso. Agora eu vou conseguir evitar as crises, ou vou conseguir melhorar as crises. E é isso mesmo, gente.
Consegue mesmo. Identificou o gatilho, é aquele negócio de você não tratar o sintoma, de você tratar a causa. Quando você identifica o gatilho, você trata a causa e não o sintoma. É isso que a medicina integrativa tá fazendo hoje em dia, a medicina preventiva. Então, gente, nós estamos todo mundo junto. Eu sou super a favor da questão das coisas naturais, dos óleos essenciais, uma boa alimentação, atividade física, né? Então, tudo isso é muitíssimo importante e é qualidade de vida. E a primeira coisa que eu falo, que eu posso dar de dica aqui no vídeo, porque, gente, a gente tem que tratar o paciente de uma forma individualizada. Não adianta eu falar, não, eu faço isso, aquilo. Não, paciente é individual. Cada paciente tem uma família, cada paciente tem um histórico, cada paciente tem um gatilho diferente. Então, a primeira coisa que eu falo que todo mundo deve fazer, exercício de respiração. Eu vou deixar aqui depois na descrição do vídeo 2 aplicativos de respiração que eu uso com os meus pacientes, que é no iOS o Deep Breathing, no Android o Kardia. Eles são muito importantes, gente. A gente tem que aprender a respirar, tem que aprender a relaxar. E tudo, gente, que a gente usar, que não for medicamentoso, que não for uma droga, né, um medicamento, porque tem muita gente tomando muito medicamento psiquiátrico para crise de ansiedade. Eu tenho falado com os meus amigos, os psiquiatras, os neurologistas. Infelizmente, os psiquiatras têm dado muitos remédios mais fortes para crise de ansiedade. E é algo que dá pra gente controlar. Se for bem identificado o gatilho, a gente consegue controlar de repente sem tanta medicação. Tá bom, gente? Então você que tá sofrendo aí de crise de ansiedade, manda aqui no direct, coloca o seu comentário aqui embaixo, dá o seu joinha, manda para todo mundo, entre em contato comigo se precisar de um tratamento mais específico, eu tô à disposição de vocês, tá bom? E lembre-se sempre, cuide dos seus sentimentos. Deus abençoe vocês, um ótimo dia.